Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. A saudade ainda vai continuar, né? Porque a gente não pode se encontrar. Mas enfim, estou aqui hoje para gravar mais uma videoaula. Acho que dentro do nosso conteúdo essa vai ser a última videoaula gravada, né? Tirando aquelas, né, síncronas que a gente ainda vai ter, né? E hoje eu estou aqui justamente para falar sobre energia, o conceito de energia e energia que vai aparecer nas suas diferentes formas, energia cinética, potencial, depois a gente vai falar de energia mecânica e os princípios de conservação, né? Esse conceito de energia que é um conceito tão presente no nosso dia a dia, tão necessário, né? Hoje em dia a gente não faz nada, né, sem o uso, por exemplo, da energia elétrica, né? Nossa vida é pautada praticamente pelo uso de equipamentos que dependem do uso de energia elétrica, né? O tempo todo em que a gente está se alimentando, a gente está consumindo alimentos que nos fornecem energia, que nos proporcionam a partir disso a capacidade de realizar trabalho, né? De fazer força, né? Então a gente vai ver como que essas coisas estão relacionadas, né? O que é a energia? A gente vai ver a energia no conceito mecânico, né? Então a gente vai olhar para o conceito de energia olhando para a questão mecânica, até porque o conteúdo do primeiro ano a gente estuda mecânica, e vai ver como que ela está relacionada com o trabalho. Na verdade, esse é o primeiro ponto que a gente vai ver, a relação entre energia e trabalho. Para isso, então, a gente vai começar aqui fazendo um pouquinho de cálculo, né? Um pouquinho de conta, né? Energia em si, ela é um conceito muito difícil de definir, né? A gente pode ter uma definição, talvez não seja uma definição assim que seja consenso, mas a gente pode pensar na energia como sendo a capacidade de produzir movimento, né? Então a gente vai falar de como que um determinado corpo tem energia desde que ele tenha a capacidade de produzir movimento ou que ele já esteja em movimento, né? Pensando mecanicamente, acho que seria esse um conceito razoável, né? O próprio livro, o texto que a gente está adotando aí, né? Ele fala que o conceito de energia ele é muito complexo, mas a gente acaba utilizando as suas aplicações, né? Como que a energia se insere nas aplicações dos nossos problemas diários, e é isso que a gente vai ver na sequência. Tá? Então a gente vai começar tratando aqui do caso da energia cinética, né? De onde vem o conceito de energia cinética. Então, para a gente entender, vamos imaginar essa situação típica que a gente já viu muito aqui, né? Especialmente no nosso estudo de trabalho, que é uma força atuando sobre um objeto, fazendo ele se deslocar ao longo de uma distância d. Vou imaginar que essa força é a força resultante, eu teria aqui também peso e normal, mas elas se anulariam, e que não tem nenhuma outra força de atrito, né? Que possa, porventura, reduzir a ação dessa força F. Vamos pensar assim. Então, a F é a resultante. Se a F é a resultante, não tem atrito, enquanto esse objeto se desloca do primeiro ponto para o segundo aqui, né? Se eu imaginar essa posição inicial, essa é a posição final, né? O que vai acontecer é que a velocidade do objeto vai aumentar, né? Isso é óbvio. Por quê? Porque essa força, sendo a resultante, ela vai estar relacionada, de acordo com a segunda lei de Newton, com a massa vezes a aceleração. Então, essa força produz aceleração, e a aceleração está relacionada com a variação de velocidade. Então, a velocidade do objeto tende a aumentar. V é maior do que V0, ok? Então, o que vai acontecer aqui é isso. Só que a gente fez muito esse cálculo, né, na nossa aula anterior, pensando na atuação do trabalho, né? O trabalho realizado por essa força ao longo desse deslocamento. Então a minha ideia agora, né, o meu objetivo agora é verificar como que esse trabalho está relacionado com essa variação de velocidade, tá? Então, a primeira parte, tinha um cabelo aqui na minha língua, acho que caiu dos meus cílios. Mas enfim, a primeira parte aqui do nosso exercício, do nosso trabalho, vai ser pegar. Então eu estou imaginando, essa é uma força constante, então FD cosseno θ, né? O cálculo do trabalho é FD cosseno θ, e ela é paralela ao deslocamento, então θ é 0, cosseno 1. Então já fica simplesmente F vezes D. Mas se eu olhar para cá, ó, a força F está relacionada com a massa vezes a aceleração. Se meu objetivo, então, desculpa, é pensar em como que essa velocidade vai se relacionar com o trabalho, então eu vou substituir aqui no lugar de F, colocar m vezes a multiplicado por d, ok? Então o trabalho pode ser escrito como ma vezes d, ok? Pensando na F como sendo a força resultante. Como eu tenho uma força constante, a aceleração também será constante, porque essas duas coisas estão sempre relacionadas, segundo a lei de Newton. Força constante, aceleração constante.
Ok. Então, se a aceleração é constante, que tipo de movimento que eu estou me referindo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? E aí, se a gente lembrar lá dos nossos primeiros estudos, primeiros capítulos, né, primeiro e segundo bimestre, vai lembrar que quando a gente fala de movimento uniformemente variado, a gente tem uma série de equações que podem ser aplicadas a ele, né? Então eu vou escolher uma delas, que é interessante aqui para a nossa demonstração, que é a equação de Torricelli. Então, se eu lembrar da equação de Torricelli, ela me fala que essa velocidade ao quadrado é igual a essa velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração produzida pela força, multiplicado pela variação da posição, né? Multiplicado pelo ΔP. Então essa é a equação de Torricelli. Acho que muitos de vocês devem se lembrar ainda dessa equação. Aqui tem um detalhe que vale uma observação rápida, né? Quando eu falo dessa distância D, o que é essa distância D? É o quanto o objeto se deslocou desse ponto até esse ponto. E aqui eu tenho o ΔP. O que é o ΔP? É a posição final menos a posição inicial, ou seja, é a variação da posição, também chamada de deslocamento. Ou seja, eu estou usando duas formas diferentes para escrever a mesma coisa. Então, quando eu olho para D e ΔP, na verdade, eles são a mesma coisa. Okay? Então, se eu olhar para essa equação de cima, eu percebo que aparece aqui AD. Se eu olhar para a equação de baixo, eu percebo que aparece AΔP. Mas lembra que ΔP é o mesmo que D. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de D, né? E vou isolar isso aqui, ó, A vezes D. Para eu isolar A vezes D, eu tenho que jogar o V0 quadrado para cá, primeiramente. Então, vai ficar... Vou pegar meu apagador aqui. Então, vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado, porque ele está aqui somando, então ele passa para cá subtraindo. Mas aí eu vou ter um 2 aqui multiplicando, então eu vou ter que jogar o 2 para o outro lado. Então ele passa dividindo. Então isso aqui é A vezes D. Escolhi escrever tudo como D, tá? Então ΔP é D. Então eu tenho essa expressão. O que eu vou fazer? Substituir esse resultado lá na equação do trabalho. Então eu vou voltar aqui, né? Minhas continhas. Fiz essa conta, depois a equação de Torricelli, agora eu vou pegar esse resultado e jogar na equação de cima. É esse o exercício matemático, algébrico que a gente tem que fazer, né? Quando eu jogo lá em cima, eu fico com o seguinte, que o trabalho, ele é igual a quê? A massa que estava lá, né? Quando eu tiro AD, sobra só a massa, né? E o AD, eu vou colocar V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2, né? Então, V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2, né? Aqui, pela questão do espaço, acho que eu dividi um pouco mal aqui o meu espaço, eu vou fazer assim, ó. Aproveitar isso aqui. Vou escrever mais uma linha aqui e depois eu termino do lado de lá, né? Se eu pegar esse M, perceba que o 2 está dividindo todo mundo, então ele pode ficar aqui. Então eu vou pegar o M sobre 2, multiplicar por V quadrado, menos M sobre 2 multiplicado por V0 quadrado. Então fica MV ao quadrado sobre 2 menos MV0 ao quadrado sobre 2. Essa equação, esse resultado que a gente obteve aqui, ele sugere pra gente uma definição, né? Porque perceba aqui, ó, se eu olhar para essa quantidade e para essa quantidade, você vê que são coisas parecidas, né? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui depende da velocidade final, aqui depende da velocidade inicial. Eu estou pegando o final menos o inicial. Então perceba que se eu chamar isso aqui de alguma coisa, né? Se eu definir isso aqui como alguma quantidade, eu vou ter aqui exatamente a variação dessa quantidade. E essa quantidade que aparece aqui é justamente o que a gente chama de energia cinética. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Obviamente, se eu pegar a velocidade V, a velocidade final, eu estou falando da energia cinética final. Se eu pegar com a velocidade inicial, energia cinética inicial. Então, o que eu tenho aqui é o teorema trabalho sendo igual à variação da energia cinética. Mas eu tenho que lembrar de um detalhe que é importante. No início da minha demonstração, eu fiz a F sendo a força resultante, né? E isso é importante. A F é a minha força resultante. Ok.
Só que se eu tiver mais forças, para eu relacionar com a variação da energia cinética, mais forças realizando o trabalho, eu vou ter que relacionar a variação da energia cinética com o trabalho da resultante. Então eu vou colocar um Rzinho aqui só para eu lembrar que esse trabalho é da resultante. Aqui eu tenho duas equações importantes. Primeiro, a da energia cinética. Segundo, a do trabalho da força resultante relacionado aqui com a variação da energia cinética, né? Então são duas equações fundamentais. Aqui a gente está definindo a energia, né? O primeiro momento que a gente fala de energia aqui, né? Então é natural que quando a gente define a grandeza, a gente define também a sua unidade. A unidade de energia vai ser a mesma unidade de trabalho, ou seja, ela é medida em joules, né? Se quiser colocar, não deixe de, né? Vou colocar de outra cor aqui, porque senão não vai dar destaque ali na minha expressão. Então vou colocar aqui, ó, que a unidade, não ficou muito organizado dessa vez não, mas é o joule, igual o trabalho, né? É fácil perceber isso, eu poderia olhar aqui pelo mv quadrado, relacionando com o FD, eu vejo que a mesma unidade que eu tenho da massa vezes a velocidade ao quadrado é a unidade que eu tenho de força vezes distância, né? Lembrando que força, na verdade, vem daqui, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando eu junto tudo isso aqui, você vai ver que forma essa mesma unidade aqui. Uma análise dimensional vai permitir isso. Mas outra coisa, é mais fácil ainda da gente raciocinar o seguinte, o trabalho está relacionado com a variação da energia. Eu só posso relacionar duas coisas se elas tiverem a mesma unidade, né? Então quando eu pego, por exemplo, a equação de Torricelli, o lado esquerdo tem a unidade de velocidade ao quadrado. Aqui é velocidade ao quadrado, e aqui se eu for fazer uma análise, né, de aceleração vezes distância, também tem a unidade de velocidade ao quadrado. Então toda a equação ela tem uma coerência dimensional, né? As dimensões, as unidades tem que ser sempre a mesma. Então se de cá eu tenho trabalho, aqui eu tenho variação da energia, é porque essas duas coisas têm que ter a mesma unidade, ok? Posso seguir o caminho que eu preferir. Ambos levarão ao mesmo resultado, que energia e trabalho são medidos na mesma unidade no sistema internacional, né? Justamente porque existe uma relação na natureza de eu gastar energia para realizar trabalho, né? Ter energia ser convertida em trabalho, trabalho em energia, e isso acontece o tempo todo, ok? Avançando um pouco mais, falemos agora sobre energia potencial. O que é a energia potencial? Se eu definir aqui a energia cinética, uma energia associada à velocidade, né? Quando eu falei que a energia pode ser entendida como a capacidade de produzir movimento, o movimento está óbvio aqui na energia cinética, aparece o V. Se o objeto está se movendo, ele tem velocidade, então ele tem energia cinética, né? E para que surge então essa nova definição de energia potencial? Porque há situações em que o objeto não se move. Por exemplo, se eu pegar esse giz, imagina que esse giz estivesse inicialmente no chão. Eu vou pegar esse giz e suspender aqui até o topo da minha cabeça, a 1,90 do chão, mais ou menos, 1,85 para não ficar de mentiroso, né? Brincadeira, 1,68, né? Então, se eu venho aqui até o topo da minha cabeça, né? Eu coloco aqui na mesma altura, 1,68, esse objeto, ele não está se movendo, ou seja, ele não tem energia cinética. Mas se eu soltar, ele tende a quê? Ele tende a cair, né? Então, quando ele cai, ele vai adquirir velocidade, ele vai adquirir energia cinética. Então, a gente diz que, neste momento, ele não tem energia cinética, mas ele tem uma energia potencial, ele tem uma potencialidade de produzir movimento. É que nem quando a gente fala de um aluno, o professor fala muito assim, o aluno está com as notas baixas. Mas eu percebo que ele estuda, que ele faz as coisas e tal, então eu vejo um potencial, né? Que se ele pegar o jeito ali, ele vai melhorar as notas. A gente fala muito isso nos conselhos de classe, por exemplo. Então, a energia potencial tem a ver com esse raciocínio. Seja no caso gravitacional, de um objeto que está se movendo aqui devido à força peso, né, que é a força gravitacional, seja no caso elástico, porque eu posso pegar um objeto que comprime uma mola, né, e pensa assim, eu tenho um objeto e ele vai comprimir uma mola, eu vou ficar segurando ele aqui, ó. Na hora que eu soltar, na hora que eu estou segurando, a velocidade é zero. Então, não tem energia cinética, mas existe um potencial, porque uma vez que a mola está comprimida, né, essa mola, se eu soltar, ela vai impulsionar o objeto e ele vai adquirir velocidade. Então, ele vai adquirir energia cinética. Mais uma vez, não tem energia cinética, mas tem um potencial, devido ao fato da mola estar comprimida, ok?
Então, nesses dois casos, a gente está falando dos casos mecânicos, porque a energia potencial também aparece no caso elétrico, só para citar, né? Mas no caso mecânico, a gente tem a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, ok? Como que essas energias, então, vão ser definidas matematicamente? Muito simples, é só a gente lembrar de um resultado que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Quando eu falo do trabalho da força-peso, a gente falou que o trabalho da força-peso é mais ou menos mgh. E a gente viu que o trabalho da força elástica é mais ou menos, né? Apesar da gente não ter discutido muito isso, mas quem viu lá no texto, né, quem viu lá no livro, viu que também pode ser mais ou menos o trabalho da força elástica, tá? Então, mais ou menos kx ao quadrado sobre 2, mais ou menos mgh, né? Vou pensar em um caso, o outro é análogo, né? Quando eu pego um objeto e lanço, né? Eu estou imaginando aqui o objeto na posição inicial, aqui na posição final, certo? Então, por isso que aqui é V0, aqui é V, né? Eu vou pegar um objeto e vou jogar ele para cima. Pode ser esse giz que eu tinha, né? Jogo ele para cima. Quando ele está no ponto mais baixo, ele tem uma certa velocidade V0. Aí ele vai subindo, subindo, subindo. De acordo com o que ele sobe, a velocidade dele faz o quê? Ela diminui, né? Porque o peso está para baixo, o peso está contrário ao movimento, né? Então o que eu tenho é o seguinte, quando ele vai subindo, a velocidade dele vai mudando, ele vai ter uma certa velocidade V, o V final aqui, que é menor do que a velocidade inicial. Por que que isso acontece? Porque o peso agindo para baixo realiza um trabalho com sinal negativo, né? A força é contrária ao deslocamento. Então eu percebo o seguinte, de acordo com que ele sobe, o peso realiza um trabalho negativo e faz com que a velocidade diminua. Mas vamos lembrar, a velocidade está relacionada com a energia cinética. Se a velocidade diminui, a energia cinética também diminui. Então, enquanto o peso realiza um trabalho negativo, a energia cinética diminui. Na situação em que o peso realiza um trabalho positivo, a energia cinética aumenta. Só que o ponto que eu quero chegar é o seguinte, enquanto o objeto está subindo, 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 o peso realizando um trabalho negativo e a energia cinética se tornando cada vez menor, quando ele chega num ponto mais alto, ele para. Ou seja, a energia cinética se tornou zero. Mas ele vai parar e não vai ficar lá. Ele vai parar e voltar a descer, né? Então ele inverte. Estava subindo, para, depois ele começa a descer, inverte o movimento. Quando ele chega no mesmo ponto em que ele foi lançado, ele vai ter a mesma velocidade. Ou seja, ele vai ter a mesma energia cinética com que ele tinha no início do movimento. Então, o que a gente pode concluir disso? Que enquanto o peso realiza um trabalho negativo, fazendo ele perder energia cinética na subida, o peso realiza um trabalho positivo, devolvendo a energia cinética na descida. Ou seja, isso é um sistema, quando só o peso está atuando, ele é um sistema que é conservativo. A energia cinética que vai sendo reduzida na subida, ela não é perdida, ela só é transformada numa outra forma de energia. Enquanto ele perde velocidade, ele ganha em altura, né? E a energia associada a essa altura é justamente a energia potencial gravitacional. Alguém pode estar se perguntando, professor, a gente não tem uma equação para essa energia potencial gravitacional. Mas o raciocínio é simples. De onde a gente vai tirar a energia potencial gravitacional? Justamente do trabalho da força-peso, né? Então, o que a gente define como energia potencial gravitacional é o trabalho do peso sem levar em consideração a subida ou a descida. A gente vai levar em consideração só o H, né? É o mgh, né? Energia potencial gravitacional, mgh. Simplesmente, simples assim. Simples e direto. mgh. Vai ter a mesma unidade de trabalho de energia cinética, porque é só uma forma de energia, diferente de energia, né? Então a gente vai pegar aqui e ela também vai ser medida em joules, desde que tudo esteja no SI, né? A mesma coisa aqui, né? Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Quilogramas, metro por segundo ao quadrado, né? Que é a aceleração. E H em metros, né? Se eu combinar, fizer uma análise dimensional aqui, você vai ver que isso aqui também vai resultar no mesmo que a gente tem para trabalho, no mesmo que a gente tem para energia cinética. Apesar de serem termos diferentes, dá o mesmo resultado no final. Por isso que ela também é medida na mesma unidade. Aqui o raciocínio é o mesmo, né? Posso pensar da mesma forma, né? Um objeto que é lançado com uma certa velocidade V0,
ele encontra uma mola que estava inicialmente na sua posição relaxada, né, o seu tamanho natural, então não tem força elástica. Quando ele bate na mola e começa a comprimir a mola faz uma força, né, conhecida como força elástica, o famoso Kx, né? E aí o que vai acontecer é que, de acordo com que ele vai avançando, a força elástica vai se tornando cada vez maior, ele vai aumentando o x e a velocidade vai se tornando cada vez menor, né? Então, quando eu pego aqui a velocidade que ele tem num segundo ponto aqui, né, vai ser menor do que a velocidade de V0. Então, eu tenho uma diminuição da energia cinética, mas eu tenho um aumento da deformação na mola, né? Vai chegar no ponto em que a deformação é máxima, justamente quando o objeto para, né? Então o objeto parou, então ele não vai empurrar a mola mais para frente. Parou, energia cinética zero, mas aí eu vou ter a máxima deformação da mola. O que acontece depois é que chegou no máximo, ele não vai parar, a mola vai jogar ele de volta, porque a tendência da mola é sempre voltar para a sua posição natural. No que ela tende a voltar para a posição natural, ela impulsiona o objeto. Quando o objeto é lançado para frente, ele vai ter a mesma velocidade V0 que ele tinha quando ele chegou na mola. Ou seja, a energia cinética que foi diminuída, né, ela não foi perdida, né, ela não foi dissipada, ela não foi jogada fora, ela só foi convertida em, vamos dizer assim, a perda de velocidade está associada ao aumento da deformação da mola, aumento do x, né? Então, a energia cinética ela só vai sendo transformada em energia potencial elástica, porque essa energia depois é toda devolvida para o objeto, né? A força elástica é uma força também que tem uma energia potencial associada, igual a força peso, justamente porque ela é uma força que a gente diz conservativa, tá? Essas duas forças são os casos especiais que a gente estuda justamente por conta disso. E o raciocínio aqui é o mesmo. Se eu tenho o trabalho, quem que vai ser a energia potencial elástica? É só eu pegar, né, que energia potencial elástica vai ser o trabalho da força elástica desprezando o mais ou menos, né? É o kx ao quadrado dividido por 2, né? É uma expressão que depende do x, né? Que é a deformação da mola, então depende de ter a mola e essa mola estar deformada, ok? Mesma unidade no SI, que é o joules, desde que o K esteja em newtons por metro e o X em metros, ok? Por fim, mas não menos importante, falemos sobre a energia mecânica e sobre a sua conservação. O que é energia mecânica? Falou, nossa, professor, você já falou de energia cinética, de energia potencial elástica, de energia potencial gravitacional, mas a energia mecânica é só uma compilação disso. A energia mecânica é só a soma de todas essas parcelas. Então, se eu quero saber a energia mecânica de um sistema, né, de um dado objeto, eu preciso saber qual que é a energia cinética que ele possui, qual que é a energia potencial gravitacional e qual que é a energia potencial elástica. Vou deixar bem claro aqui esse Ezinho para não confundir com C, talvez, né? Então, essa aqui é a expressão da energia mecânica, né? A energia mecânica de um sistema nada mais é do que a soma da energia cinética, da energia potencial gravitacional, da energia potencial elástica, né? Quer saber? É só calcular cada uma dessas parcelas. Mas eu tenho que entender o seguinte, né? Tem um fato aqui importante. Quando eu vou olhar para cada uma delas, raramente você vai ter sistemas que as três aparecem ao mesmo tempo, né? Você vai ter situações em que você vai analisar, não tem mola, então só de não ter mola já não vai ter potencial elástico. Ah, eu estou num ponto lá máximo em que o objeto está parado, então não tem cinética. Ou é um movimento que ocorre na horizontal, não tem variações da altura, então essa escolha do H aqui, ela é uma escolha que a gente sempre tem que escolher um referencial. E essa escolha é arbitrária, ou seja, eu posso escolher onde eu achar mais fácil. Então, se o objeto está se movendo na horizontal, não importa se é no chão ou se é em cima da mesa, eu posso definir aquele nível como sendo zero e falar que a altura dele é zero. Então, não tem energia potencial gravitacional. Eu sempre tenho que ter uma referência, né, para definir quem é o H, ok? Mas, de uma forma geral, a gente vai pensar assim, ó, quando que vai ter energia cinética? Quando o objeto tiver velocidade, ok? O objeto parou, energia cinética zero. Quando que tem energia potencial gravitacional? Quando tiver altura, né? O objeto está no solo, né? Ou não tem variações de altura no problema, eu falo de energia potencial gravitacional igual a zero. E energia potencial elástica? Eu tenho que ter mola. E essa mola tem que estar deformada.
Em todos os outros casos, né, não teve mola, já esqueça potencial elástico. Ou se tem mola e a mola está na posição natural, né, eu estou no zero lá na posição relaxada, energia potencial elástica também igual a zero, tá? Deixa eu só ativar meu cronômetro aqui para eu controlar o tempo da minha aula, tá? Né? O último princípio que eu quero falar é sobre a conservação da energia mecânica. O que diz o princípio da conservação da energia mecânica? Né? Se as únicas forças que estiverem realizando o trabalho forem a força-peso e a força elástica, que de certa forma eu não preciso calcular o trabalho dessas forças, o trabalho dessas forças já estão aqui, ó, escritos na energia potencial, que estão dentro, né, da energia mecânica. Então, se as únicas forças que realizarem trabalho forem peso e força elástica, significa que eu tenho um sistema conservativo. E um sistema conservativo é aquele sistema em que a energia mecânica num ponto A qualquer, que pode ser um, né? Imagina, eu tenho um carrinho lá descendo uma montanha russa, eu quero saber como que a velocidade dele vai aumentar. Então eu defino lá em cima no ponto A, como sendo o ponto A, lá embaixo o ponto B. Então, se o sistema é conservativo, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nenhuma força motora, ninguém impulsionando ele para frente, né? A energia mecânica no ponto A, que é o ponto inicial, vai ser igual à energia mecânica no ponto B, que é um ponto final, tá? É importante ressaltar que não é o fato de não ter outras forças atuando. Eu posso ter lá a normal, mas a normal, em geral, é sempre perpendicular ao deslocamento, então ela não realiza trabalho, né? Quem está realizando trabalho é o peso, o objeto está subindo ou descendo, né? Para o peso realizar trabalho, o objeto tem que subir ou descer. Ou é a força elástica. Então, se é só essas que estão realizando trabalho, a energia mecânica se conserva. Porque eu tenho que lembrar que o trabalho do peso já está associado na energia potencial gravitacional, que já aparece aqui dentro da energia mecânica. Da força elástica, a mesma coisa, né? Então, se é só essas duas, eu posso aplicar essa equação de que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial ou vice-versa. Isso aqui, então, são o que a gente chama de sistemas conservativos. Aí você pode estar se perguntando, professor, a gente só trata de sistemas conservativos e se tiver o peso realizando trabalho? Desculpa, se tiver a força de atrito realizando trabalho? A gente pode tratar também, só que é um tratamento que aparece menos, né? E aí eu vou escrever uma expressão que serve aqui para a gente utilizar. Eu vou chamar esse, né? Quando tiver outras forças que não for o peso e a força elástica realizando trabalho, eu vou chamar de outras. Quem é outras, professor? Quem são as outras? Tem atrito? Então ela vai entrar aqui nesse trabalho das outras. Tem resistência do ar? A mesma coisa. Só que resistência do ar é uma força um pouco complicada de você calcular o trabalho dela. Então é só se o exercício já te der, né, as informações necessárias, e aí você já pega esse trabalho como um resultado. Se tiver que calcular, é meio complicado. Eu tiver uma força motora. O que seria uma força motora? Imagina que tem um sujeito descendo uma rampa e ele não vai descer pelo efeito da gravidade, simplesmente. Alguém vai lá e empurra ele para baixo. Então esse empurrão para baixo é uma força externa realizando trabalho sobre ele. Então vai ter que aparecer aqui dentro do trabalho das outras, né? Um sistema em que tem outras forças realizando trabalho, ele não é um sistema conservativo. Então a energia mecânica num ponto A e num ponto B, elas não serão iguais, elas vão variar. Então eu vou relacionar justamente o trabalho dessas outras com a variação da energia mecânica, tá? Então essa equação, ela não vai ter tanta utilidade, ela não vai aparecer tanto nos nossos problemas, não, aparece um pouco menos assim. Você vai ter muito mais problemas de sistemas conservativos, então vou dar um pouco menos de destaque a ela, né? Deixei aqui em rosa aqui as equações mais importantes, né? Essa aqui aparece um pouco menos, mas deixa registrado ela aqui também, né? Então isso aqui a gente vai aplicar quando eu tiver sistemas não conservativos. Ok? Então, resumindo, o que falamos hoje, né? Resumo dessa videoaula. Definimos aqui o teorema trabalho-energia cinética. Ao calcular o trabalho da força resultante, observamos aqui a variação de uma quantidade que definimos como energia cinética, a energia que depende do movimento do objeto, mv² sobre 2, o trabalho da resultante sempre relacionado com essa variação.
vimos que existem duas forças importantes, dois casos importantes, que é a força gravitacional e a força elástica, que são forças conservativas. Lembrando um pouquinho do que a gente falou nas aulas anteriores, que são forças cujo trabalho independem da trajetória. Então, qualquer caminho que você tomar, olhando somente para o ponto inicial e o final, o trabalho vai ser sempre o mesmo. Isso aqui a gente já tinha calculado anteriormente, tá? Então, essas forças conservativas, elas dão origem às chamadas energias potenciais. Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Aqui dependendo da altura, aqui é dependendo da mola deformada, né? E por fim, falamos da energia mecânica e da sua conservação, né? A energia mecânica sendo simplesmente a soma da energia cinética potencial gravitacional e potencial elástica, e que a energia de um sistema onde somente as forças conservativas atuam, a energia é conservada. Quando tiver outras forças atuando, eu tenho que usar essa expressão na qual o trabalho das outras vai ser igual à variação da energia mecânica. Energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Ok? Então finalizo aqui. Bons estudos para vocês. Um abraço e até a próxima.